Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos a nossa proposta aqui do nosso curso de sistemas hidráulicos e pneumáticos e hoje faremos um exercício de dimensionamento de cilindros hidráulicos, tá bueno? Então, para isso, o que eu vou fazer ao longo desse momento nosso? Eu vou entrar com uma proposta, tá? Uma necessidade, chegou lá para o engenheiro mecânico, ele vai ter que se virar para desenvolver um equipamento lá, um elevador, e aí eu vou trabalhar com esse exercício por inteiro, ou seja, nós vamos dimensionar não somente o atuador na aula de hoje, vamos dimensionar as tubulações, o sistema de controle e de direcionamento do fluido, e vamos especificar a bomba hidráulica e o reservatório para atender essa instalação. Tá? Para isso eu montei uma necessidade dentro daquilo que a gente trabalhou naquela aula de segunda-feira, tá bom? O que a gente trabalhou lá? Numa espécie de um elevador que ia deslocar a carga de uma esteira para outra, e eu criei um enunciado de um problema para a gente colocar valores e entender aquele método de dimensionamento. Bueno, então, desejo projetar um elevador hidráulico para uma carga de 9,5 toneladas força ao longo de 1,4 metros de altura em um tempo inferior a 25 segundos. Então, eu quero levantar essa carga ao longo de 1,4 metros num tempo inferior a 25 segundos. Tá? O suporte de transporte de carga tem 850 kgfm. O tempo de retorno máximo requerido não pode ultrapassar os 15 segundos. Então, a partir disso, eu montei um esboço aqui para a gente começar a trabalhar as questões desse problema. Bom, conforme enunciado do exercício, tá? Eu tenho um comprimento de haste, tá? Um comprimento de haste aqui de 1,4 metros. Então, eu vou colocar aqui 1,4. Tá? Além disso, tem já uma disposição apresentada para vocês, na qual o cilindro está fixado pelo cabeçote superior. Tá? Então, está fixado pelo cabeçote superior, onde ele está aqui num corte parcial, fixado aí um sistema, a um chassi, a um outro equipamento mecânico, então ele está deslocando essa carga. Outro elemento tratado no enunciado é a carga que ele vai levantar. Né? Então ele vai levantar aqui 9,5 tonelada força. E outra questão também dada no enunciado do problema é que esse carro de transporte aqui, né, ele vai ter em torno de 850 kg força. Tá? Além disso, tem as questões dos tempos, né, do tempo de avanço, que não pode ser, né? Então já vou colocar aqui alguns dados de entrada. Um tempo de avanço, né? Vai ter que ser no mínimo igual a 25 segundos. O tempo de retorno também é apresentado no exercício, no enunciado do exercício, ele não pode ultrapassar tempo de retorno, TR, né? A 15 segundos. Tá? Conheço as cargas, né? Então tem como determinar a força de avanço disso aqui. Quem é a força de avanço é os 9,5 toneladas mais os 0,85 toneladas multiplicados aí por 1000, né? Para a gente passar para quilograma força, e multiplicados por 9,81 pela aceleração da gravidade, para a gente obter essa força de avanço em newtons. Tá? Seguidinho eu já apresento esses valores para vocês. Outro item trabalhado aqui no enunciado, a gente já pode definir o comprimento livre de flambagem. Tá? Olhando essa disposição, podem visualizar lá os slides teóricos da aula, mas vocês vão compreender que se trata de uma estrutura de caso 1. Tá? Caso 1. Por que eu digo caso 1? Porque eu tenho
uma extremidade fixa e a outra totalmente livre, como está no esboço aqui apresentado para vocês. Ora, o caso 1 diz para nós que o comprimento livre de flambagem, que lá a gente usou a nomenclatura de lambda aqui no nosso curso, é igual a 2 vezes o L. Tá? Qual o L? Falei para vocês que poderia ter 2 L's dentro desse caso 1. Né? Poderia ser exatamente o comprimento de haste, que eu chamo de LH, ou poderia ser 2 vezes o comprimento da haste. Tá? Nesse nosso caso, está fixado pelo cabeçote frontal. Então, esse L é o LH. Então, lambda é igual a quem? A 2 vezes o LH. Então, esse lambda aqui, comprimento livre de flambagem, 2 vezes o LH, dá 2,8 metros. Tá? Então, essa é outra informação que a gente tem para depois a gente verificar o diâmetro da haste desse cilindro. Buenas, faltou a gente verificar esse valor aqui, a gente chega a um valor na faixa dos 101,53 kN, tá? De força de avanço para esse nosso exemplo aqui. Tá? Então, montamos o esquema, simplesmente o que nós fizemos nesse primeiro momento? Adequamos o exercício enunciado, né, ao que nós, aquelas questões iniciais dos dados de entrada apresentados no exercício. Então, já atentei para como é que isso aqui estava fixado, como é que o cilindro estava fixado, verifiquei que está dentro do caso 1, esse caso 1 trabalha com 2 vezes o L, esse L poderia ser LH, como foi o nosso caso aqui, mas vamos supor, hipoteticamente, que esse cilindro, ao invés de estar fixado por esse cabeçote frontal, ele estivesse fixado por essa tampa traseira aqui. Vamos criar um flange um pouco maior aqui, vamos fixar ele por essa tampa traseira. Tá? Os parafusos sextavados aqui, tá bueno? Se ele tivesse fixado por essa tampa traseira, vamos considerar aqui que o comprimento de haste seria o mesmo comprimento de camisa do cilindro, então eu teria aqui mais 1,4, correto? Então, reparem, eu vou fazer tracejada, porque esse elemento não existe, né, nesse enunciado do problema, simplesmente para vocês identificarem que a 1,4 a gente teríamos aqui, e a gente teríamos mais 1,4 aqui para elevar realmente toda a carga. Então, seguindo aquela nossa proposta de discussão ainda do caso 1, caso esse cilindro fosse fixado nesse cabeçote traseiro aqui, né, nós teríamos 1,4 metros para ele levantar a haste, mas ele estaria engastado lá na parte inferior. Então, considerando aí que a camisa tenha o mesmo comprimento da haste, a gente teria no mínimo mais 1,4 aqui. E aí mudaria esse nosso L, já não seria mais o LH, seria do 1,4 mais 1,4, 2,8. E pelo fato do cilindro estar fixado de um lado e livre de outro, nós passaríamos a ter aqui 2,8 vezes 2. Então a gente teria 5,6 de comprimento livre de flambagem, caso estivéssemos fixado o cabeçote na parte frontal, na parte traseira, desculpe. Tá? Então eu vou apagar aqui para a gente seguir o nosso elemento. Espero que tenha deixado mais claro que foram algumas dúvidas apontadas lá no exercício.
Bom, o que está faltando para a gente começar a dimensionar? Tudo se resume à pressão força por área nesse primeiro dimensionamento aqui, tá? Só que a gente não conhece a pressão ainda, tá? O que eu recomendei a vocês ali nas aulas teóricas? Buscarem as pressões típicas, usuais desses equipamentos, tá? Então, se vocês entrarem ali naquela tabela que eu apresentei teórica para vocês, vão verificar aqui em hidráulica móvel, né? Hidráulica móvel. Hidráulica móvel, guindastes, né? Ou elevador, ou barra elevadores. Pressões bem usuais são uma faixa bem usual em torno de 160 a 200 bar. Então, botei aqui 160 bar de pressão nominal. Tá? Então, identificamos a pressão nominal com base naquelas pressões típicas. Ah, Gustavo, se eu elevar muito a pressão, melhor, né? Vou ter um diâmetro de pistão menor. Sim, só que aí vocês vão trabalhar com menos fluido no sistema e provavelmente vai gerar mais aquecimento, né? Porque uma das funções do fluido é fazer a transferência de calor. E vocês provavelmente vão precisar de outros equipamentos, como um trocador de calor, para resfriar esse fluido. Além do que vocês vão trabalhar com todas as válvulas e todas as tubulações com uma classe de pressão mais elevada. Então, recomendo que vocês deem uma olhada naquelas pressões típicas ali, é uma recomendação da Bosch Rexroth. Recomendo que vocês deem uma olhada naquelas pressões típicas para, pelo menos, ter uma faixa para começar a dimensionar esse sistema. Bom, agora o que vocês precisam dentro daquele roteiro que eu apresentei para vocês? Trabalhar dentro da pressão de trabalho, especificar uma pressão de trabalho. Então, eu vou botar aqui, número 2, pressão de trabalho. O que essa pressão de trabalho é? Aquela pressão que vai resultar da resistência do acionamento ao fluido. Então, o que acontece? Nós saímos de uma pressão nominal de 160 bar, mas nós vamos ter que assumir alguma perda de carga ao longo desse trecho, né? Perda de carga nas conexões, perda de carga na tubulação, perda de carga nas válvulas, tá? Então, eu sugeri que vocês assumissem no primeiro momento 15% de perda. Então, a nossa pressão de trabalho seria 0,85 multiplicado por quê? Pela pressão nominal de 160 bar. Então, nós teríamos uma pressão de trabalho inferior, né? Por quê? Estamos descontando a questão das perdas. Agora, o que a gente precisa estabelecer nesse processo aqui? Então, nós chegamos a uma pressão de trabalho de 136 bar. Vou botar o resultado aqui para vocês. 136 bar. Tá? Conhecemos a pressão de trabalho, conhecemos a força de avanço, tenho capacidade de determinar qual é a área desse pistão do cilindro. Então vamos lá, o terceiro passo seria a área, ou chamei o diâmetro do pistão, correto? Diâmetro do pistão. Então vamos lá, aí a gente conhece a força de avanço, qual é a força de vamos colocar a pressão de trabalho aqui, é igual à força de avanço, divididos pela área do pistão, né? Então, o que a gente vai substituir aqui? Pressão de trabalho 136 bar, né? Então, vezes 10 na 5, para a gente passar para Pascal, igual a quem? Força de avanço calculada, 101,533, deu uma dízima periódica, quilonewtons, né? Multiplicado por 10 na 3, divididos por quem? Π vezes o diâmetro do pistão ao quadrado, divididos por 4. Né? Então, isso aqui nós vamos sair com o diâmetro do pistão calculado. Então,
o diâmetro do pistão calculado ficou na faixa de 97,5 milímetros. 97,5 milímetros é o resultado dessa proposta. Bom, conhecemos o diâmetro do pistão. O nosso quarto passo, qual vai ser? A gente buscar um diâmetro de pistão comercial. Quem é esse diâmetro do pistão comercial? Aquele imediatamente superior ao calculado. Então, o diâmetro de pistão, vou botar um C de comercial aqui, vai ser imediatamente superior ao diâmetro de pistão calculado. Então, a gente vai precisar entrar num catálogo. Tem uma lista de catálogos ali para vocês no Moodle, podem usar aqueles apresentados ali. Então, nós vamos entrar num catálogo e vamos encontrar um diâmetro de pistão de 100 milímetros. Feito? Então, verifique o catálogo de diâmetro de pistão de 100 milímetros. Então, conforme eu falei naquela aula teórica, geralmente os fabricantes oferecem de 2 a 3 diâmetros de haste por cada diâmetro de pistão. Então, se vocês identificarem naquele catálogo que eu mostrei para vocês, que eu disponibilizei para vocês, há um diâmetro de haste aqui de 45 e um diâmetro de haste de 70, tudo isso em milímetros. Então, não tem como ligar lá para o fabricante e dizer, olha, quero um diâmetro de haste de 78, 75 milímetros. Não, oferece esses dois diâmetros, a gente tem que adequar o nosso roteiro a nossa especificação ao calculado. Então, seguindo na nossa proposta lá da aula teórica, nós trabalharemos agora com quem? A gente tinha um diâmetro de 97 milímetros calculado, aumentamos esse diâmetro para 100 milímetros. No aumento para 100 milímetros, que a gente normalizou o diâmetro comercial, a gente ganha uma folga na questão da perda de carga. Então, a gente calcula a nova pressão de trabalho com base nesses 100 milímetros novos, né? Então, a nossa nova pressão de trabalho, tá? Vai ser quem? PTB nova aqui, vai ser a força de avanço, 101,53 kN vezes 10 a 3, divididos por quem? Por 78,54 vezes 10 a menos 4. Quem é 78,54 vezes 10 a menos 4? É o dado de área de pistão que vocês buscaram lá no catálogo. Se quiser, poderia calcular π vezes o diâmetro do pistão ao quadrado, que seria os 100 milímetros, né, ao quadrado dividido por 4, vocês iriam alcançar o mesmo valor, mas se o dado já está no catálogo, eu só trouxe a informação do catálogo para cá. Bom, isso aqui vai nos dar uma pressão de trabalho de 129,28 bar. Um pouquinho diferente daqueles 136 bar quando a gente assumiu 15% de perda. Então, eu estou com um pouquinho mais do que 15% de perda, seria em torno dos 17% de perda de carga aqui disponível, porque eu aumentei o diâmetro do pistão. Bom, a gente determinou esse cara aqui, né? Agora, o que a gente precisa saber, para fechar essa parte do dimensionamento, é o diâmetro da haste, né? O diâmetro dessa haste circular aqui. Bom, o diâmetro da haste circular seria o nosso passo 6, lá daquele roteiro que eu apresentei na aula teórica para vocês. Então, vamos colocar aqui o diâmetro de haste, e esse diâmetro de haste está relacionado com quem? Com aquela carga crítica de Euler, ou seja, aquela viga, né? Não deixa de ser uma viga, aquela estrutura que está sobre carga de compressão. E para determinar isso, a gente sabe que que a carga crítica é π ao quadrado multiplicado por quem? Por módulo de elasticidade do aço, né? Pelo momento de inércia da geometria que sustenta essa carga de compressão, divididos por quem? Pelo comprimento livre de flambagem ao quadrado. Olha, esse cara aqui
a gente conhece, módulo de elasticidade do aço, 210 gigapascal, vou usar aqui, pode ser 205, nessa faixa 200 gigapascal, é nessa faixa aí. Estou usando 210 gigapascal aqui. Momento de inércia da figura circular, π vezes o diâmetro na quarta potência dividido por 64. A carga crítica não deixa de ser a nossa força de avanço multiplicada por um fator de segurança, vou chamar de FS aqui, tá? Que a bibliografia recomenda usar 13,5. Bom, e aqui o lambda a gente já determinou lá na primeira etapa nossa. Então a gente tem tudo para rearranjar essa equação e encontrar esse diâmetro de haste aqui. Então o diâmetro de haste vai ser igual a raiz quadrada de 64 multiplicado por 3,5 multiplicado pela força de avanço 101,53 vezes 10 na 3 multiplicado por π ao cubo, né? Π ao quadrado vezes π ao quadrado, π ao cubo. Isso aqui tudo divididos por quê? Pelo módulo de elasticidade, 210 vezes 10 na nona, tá? E quem está faltando aí, está faltando acrescentar, desculpa, esse π na realidade tem que ficar junto com o módulo de elasticidade, então esse π ao cubo fica no denominador. E aqui eu estou me esquecendo de quem? Do lambda que vai passar para cima, então do lambda ao quadrado. Quem era o lambda? Comprimento livre de flambagem, 2,8. 2,8 ao quadrado. Então, essa equação aqui vai nos levar ao resultado. Esse radicando aqui é 4, né, porque ele vem do momento polar, do momento de inércia da seção circular. Então, o nosso diâmetro de haste, ele é em torno de quem? De 72,34 milímetros. Já estou colocando milímetros aqui, tá? Então agora vamos recordar um pouquinho o passo 3, eu acho que a gente tinha trabalhado anteriormente. Encontramos um diâmetro de haste de 72,34 milímetros. Vocês se lembram quanto era o diâmetro de pistão calculado? O diâmetro de pistão calculado era 97, a gente achou um diâmetro comercial de 100 milímetros, né? E esse diâmetro comercial de 100 milímetros nos levava a 2 diâmetros de haste. Um diâmetro, se eu não me engano, de 45 milímetros. E outro diâmetro de haste que era um pouco maior, que era em torno de 70 milímetros, eu acho. 45 e 70, tá? Então, vejamos. Calculamos, fechou em 72,34 milímetros. A gente tem só 70 milímetros. O que a gente vai chegar à conclusão? Que o diâmetro de pistão de 100 milímetros não vai nos atender. Então, a gente vai ter que buscar um diâmetro superior, não devido ao elemento pistão, mas sim devido ao elemento haste. Tá? Então, a gente vai lá no catálogo e busca um imediatamente superior. Se a gente for lá no catálogo e buscar um imediatamente superior, aí a gente encontra um diâmetro de pistão igual a 125 milímetros, que fornece um diâmetro de haste, do catálogo que eu disponibilizei para vocês, fornece um diâmetro de haste de 90 milímetros. Então, esse aqui é o nosso resultado até esse momento. Tá? Então, conseguimos chegar a um diâmetro normalizado lá do fabricante do catálogo da aula teórica apresentada para vocês, dos slides lá da aula. Tá? Então, essa primeira etapa foi atingida. Agora, a gente vai ter que evoluir para quem? Para os cálculos das vazões e pressões, dos cálculos das vazões do sistema. Tá bom?
Então, nós finalizamos a especificação do diâmetro do pistão, 125 milímetros, e o diâmetro de haste, 90 milímetros. O que agora vocês poderiam calcular? Poderiam calcular, por exemplo, uma nova, agora sim, a pressão de trabalho definitiva, né? Pressão de trabalho definitiva, que era igual, vou fazer em vermelho, continuar fazendo em vermelho aqui, que é igual a a força de avanço, que é 101,53 kN, dividido pela área do pistão de 125 milímetros, que vocês pegam lá do catálogo, que é 122,72 centímetros cúbicos, né? 10 a menos, centímetros quadrados, 10 a menos 4. Então isso aí nos dá uma nova pressão de trabalho de 82,74 bar. Jóia! Então aumentou ainda a folga, né? Estamos quase a 50% aí de perda no nosso sistema. Depois a gente, quando começar a determinar os demais equipamentos e especificar os demais componentes, a gente vai verificar se isso aí é condizente ou não, se a folga é condizente ou não, se atende à condição funcional do sistema. Bom, além disso, o que a gente pode atender ali dentro da aula teórica daquele roteiro que eu demonstrei para vocês? Vocês podem obter a área da coroa, né? 8, né? A área da coroa. Essa área da coroa, chama de AC, né? Essa área da coroa, algumas bibliografias chamam de área do anelar, né? Então, o que vocês especificaram? Calcularam o diâmetro do pistão, tá? E calcularam o diâmetro dessa haste. A área da coroa vai ser essa área de pistão menos a área da haste, tá? Então, essa área da coroa pode ser calculada. Eu não vou perder o tempo calculando aqui, eu vou pegar esse dado lá do catálogo, vocês verifiquem que o catálogo chama de área do anelar, né? Ali. Então, a área da coroa, no nosso caso, conforme o catálogo, é 59,1. 59,1 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, centímetro quadrado. Tá? Então, fechou esse passo 8. Agora, o que falta é a gente entrar para um bloco de cálculo de vazões. Tá? Então, etapa 9, lá a gente vai calcular a vazão de avanço, vou chamar de QA aqui. Tá? Quem é a vazão de avanço? A velocidade vezes a área. Né? Então, qual a velocidade? Velocidade de avanço vezes a área. Qual área? Avanço está ocorrendo do lado do eixo, né? Está levantando a carga. Então, é a área do pistão. Então, velocidade de avanço. E a velocidade de avanço? Comprimento de haste, 1,4 metros, divididos por quem? Pelo tempo de avanço, lá especificado, 25 segundos. Multiplicado por quem? Pela área do pistão, que vocês buscam lá do catálogo. Essa área do pistão no catálogo é 122,72 vezes 10 a menos 4. 122,72 centímetros quadrados, né, vezes 10 a menos 4. E aí, o que acontece é que a gente vai ter esse resultado em metro cúbico por segundo. Não é usual metro cúbico por segundo. Em hidráulica se trabalha muito com litros por minuto, tá, pessoal? Então, a gente multiplica por 60 para passar de segundos para minutos e multiplica por 10 na 3 para passar de metro cúbico para decímetro cúbico para litro, né? Na verdade, iria dividir e acaba multiplicando. Então, a gente multiplica esse valor por 60 mil, correto? Para a gente chegar nesses valores de quanto, se eu fizer isso aqui em litros por minuto, vai me dar 41,23 litros por minuto. Desculpem. Vou colocar esse resultado primeiro em metro cúbico por segundo. 6,87, né?
Opa, desculpa. 6,87 vezes 10 dá menos 4. Metro cúbico por segundo, né? E aí vale a regra da... Então, vou repetir aqui, 6,87 vezes 10 dá menos 4. Isso aqui está em metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo. Então, a gente quer resolver o problema, quer multiplicar pelo... Quer levar isso aqui para baixo para minutos, né? Minutos. E para mim não mexer em nada, eu digo que em 1 minuto tem 60 segundos. Tá? Eu quero levar agora de metro cúbico, então eu vou botar o metro cúbico aqui embaixo. Né? E eu digo que em 1 decímetro cúbico, em 1000 decímetros cúbicos, né? Em 1000 litros, eu tenho 1 metro cúbico. Então, eu corto os metros cúbicos aqui, corto os segundos ali, eu resolvo isso aqui multiplicando por 60.000, né? Só para deixar claro para vocês, aí isso aí vai ficar em torno de 41,23 litros por minuto. Tá? Agora, o que falta? Determinar, acho que é o passo 10 aí da teoria de vocês, a vazão de retorno. Essa vazão de retorno, quem é a vazão de retorno? Velocidade de retorno divididos, multiplicado, velocidade de retorno, multiplicado agora por quem? Por área simplesmente da coroa, né? Por área da coroa. Então, velocidade de retorno, 1,4 metros, pelo tempo de retorno, tempo de retorno de 15 segundos. Multiplicado pela área da coroa, quem é a área da coroa foi especificada lá conforme o catálogo, 59,1 vezes 10 na menos 4. Tá? Então, o que acontece aqui? Temos o cálculo da vazão de retorno necessária para esse sistema. Então, a nossa vazão de retorno dá... já vou colocar em litros por minuto, tá? Depois vocês multiplicam isso aqui por 60.000, então já vou calcular o valor de 33,09, né? 33,1 litros por minuto. Ó, tem as vazões de avanço, tem as vazões de retorno. O que a gente precisa evoluir? Obter agora as vazões induzidas, tá bom? Então, finalizando com a determinação das vazões induzidas, né? O que são essas vazões induzidas? O que acontece no lado oposto ao movimento que está sendo proporcionado. Então, o que eu quero falar com isso? Ó? Por exemplo, nós temos uma velocidade de avanço, calculamos a vazão de avanço, que é quanto eu preciso, né, de taxa de fluido que entre nessa câmara para executar a operação dentro daquele tempo especificado. E a vazão induzida, o que acontece? Durante esse movimento, o que está acontecendo na câmara oposta? Isso seria a vazão induzida. E aí eu tenho a vazão induzida tanto para o avanço, quanto a vazão induzida para retorno. Então, a vazão induzida de avanço, que seria, pelos nossos passos, aí acredito que o 11º, tá? 11º, para vocês encaixarem com essa aula teórica, a vazão induzida de avanço é quem? A velocidade de avanço multiplicado pela área oposta, pela área da coroa, do anelado, né? Então, vamos pela área da coroa. Então, a velocidade de avanço, 1,4 pelo tempo, 25 segundos, multiplicado pela área da coroa, já determinada em um outro passo, que é 59,1 vezes 10 a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4 vezes
60.000 aí para acertar as unidades, desculpem, 10 a menos 4. E aí nós chegamos a uma vazão induzida de avanço de 19,86 litros por minuto. E a vazão induzida de retorno é velocidade de retorno multiplicado pela área do pistão, velocidade de retorno por área de pistão, que está acontecendo na câmara oposta. Vamos lá. Velocidade de retorno vezes a área de pistão. Então vamos 1,4, comprimento de haste é o mesmo, agora o tempo muda para 15 segundos, multiplicado pela área do pistão, que é 122,72 vezes 10 a menos 4. Vou acertar as unidades com 60.000 e vou achar uma vazão induzida de retorno de 68,72 litros por minuto. 68,72 litros por minuto. Tá? Eu gosto, para deixar claro nessa etapa aqui final, apresentar um contínuo de vazão, tá? Então, a gente vai ter 4 vazões calculadas aí. Quem são essas vazões calculadas? A menor das vazões acredito que seja a induzida de avanço, 19,86 litros, que é a induzida de avanço. A gente tem a induzida de retorno, que acredito que seja a maior, que é 68,72. Vazão induzida de retorno. E aí a gente tem as vazões de avanço e as vazões de retorno, resolvidas aqui no passo 9 e no passo 10, que é 41,23 de avanço e 41,23. 41,23 a vazão de avanço e a vazão de retorno é 33,01, 33,1. Tá? Então, só para acertar aqui, é tudo litros por minuto, então não dá nenhum problema. Tá? Então, montamos esse contínuo e esse contínuo depois vai nos ajudar lá na etapa de especificação da bomba para esse nosso sistema. Eu deixo ele preparado aqui, alinhavado aqui, então nós começamos a montar o nosso quebra-cabeça e ele partiu, né? Partiu de uma necessidade de engenharia, foi apresentado aqui, entrando para o nosso subsistema de transmissão, né? É um subsistema de força, de transmissão de força, que no nosso caso aqui é um cilindro hidráulico. Tá? Então, saímos uma necessidadinha aí e entramos aqui no nosso processo. E agora a gente começa a caminhar esse processo. Vamos calcular as tubulações na próxima aula, né? Tubulações para fazer as conexões nesse sistema. Vamos preparar um circuito hidráulico para esse processo, né? E depois a gente determina o filtro, o elemento de filtragem, que tipo de filtro a gente vai usar, vamos especificar a bomba. Então nós vamos caminhar durante o nosso processo nessas etapas aqui. Atendemos essa solicitação com o diâmetro de pistão e as vazões calculadas, né? Então temos um diâmetro de pistão de 125 milímetros e um diâmetro de haste de 90 milímetros. Ah, Gustavo, poderia parar aqui? Poderia, mas como eu falei para vocês, o meu ensinamento nesse processo eu acho que não vai ser em ilha, com certeza, e eu acho que fica melhor quando vocês têm pelo menos um roteiro a ser seguido, tá? E esse roteiro a ser seguido, às vezes pode ser criticado por engessar o aprendizado, mas eu vejo que num primeiro momento desenvolver de uma forma mecânica talvez fique mais fácil, para depois vocês explorarem, já vão saber, Gustavo, a carga de compressão, eu não vou sair dimensionando o diâmetro de pistão primeiro, provavelmente o elemento que vai ditar vai ser diâmetro de haste,
a carga de compressão determina o diâmetro de haste, então eu já vou pular lá para o passo 6, 7 que a gente viu aqui, calculo o diâmetro de haste, e a partir do diâmetro de haste eu determino o diâmetro do pistão, vejo quais os diâmetros de pistão que podem ser. Tá? Mas isso aí vai com traquejo. Gustavo, tem um sistema de controle de velocidade, provavelmente esses 15% de perda de carga não vai ser suficiente, vou ter que especificar um pouco mais já no começo do problema, mas isso vai com o tempo do aprendizado do dimensionamento. Tá? Acredito que esse roteiro fique um pouco mais tranquilo, esse ensino aí. Tá? Obrigado.